Uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte: esse pessoal, eles não têm o conhecimento de tecnologia, de nada disso. O pessoal lá que eu falo, as testemunhas, né? Uhum. Mas eles têm um conhecimento de lendas da região. Algum deles chegou a... Porque eu sei que no Maranhão, lá no seu episódio, o pessoal lá fala que era o Cavalacanga, né? Cavalacanga, né? Que era a cabeça de uma pessoa amaldiçoada, de uma bola de fogo que te mordia e aí você virava a nova Cavalacanga. E aí sua cabeça saía durante a noite. Que era uma lenda daquela região. Aqui você chegou a ouvir alguma coisa assim? Das pessoas que eu entrevistei, as pessoas tinham plena noção de que aquilo não é folclore. A gente falava, não, eu sei o que é. Matinta Pereira, por exemplo. Boitatá, essas coisas. Mano, não é essa parada. Fogo fato. Mano, a gente falava, fogo fato. Foi uma coisa acha que que eles são ignorantes? Não, sabe o que é fogo fato? Não. Você tá, às vezes tá na mata, tá caçando à noite, você vê o fogo fato passando, matéria orgânica. As pessoas sabem. E é uma coisa breve, né? Uma coisa breve. Até tem a capacidade de perseguir, porque se você sair correndo, cria aquele vácuo, o fogo vai junto, né? Vai junto. Mas não era isso. As pessoas chamavam de aparelho. Pra elas era tecnológico. Então tinha um som, de repente. Tinha um som. O som, quando eu conversei com o seu Sebastião, um dos garotos da foto, ele falava. E aí foi legal, porque o garoto. Bem Bacurau. Ali o sobrinho dele, né? Tio dele. Tinha um dronezinho, ele tava brincando com o dronezinho na hora da entrevista. E aí a gente tava conversando e falava, lembrava isso aqui. Lembrava um barulho de um drone. Caramba! E aí eu fiquei, mano, essa porra é estrangeira. Nossa, eu já fiquei assim. Se eu ouço isso, eu já me arrepio inteiro. Eu já fico assim, mano, porque não era por isso que eu larguei a ufologia. Não era não sabe, mas eu larguei por isso. Você fica com medo. Mano, Sério? mas se tu cair, tu fica paranoico mesmo. Se tu tem uns buracos aí que tu fica paranoico mesmo. Mas aí isso é interessante, que eles falam que não era um barulho alto. Eles citavam como se fosse... Às vezes não tinha barulho. Algumas pessoas falam, não escutei barulho. Outras pessoas falam, cara, tinha um barulho, mas era um barulho... Eles comparam com um motor de geladeira. Aquela coisa meio... Só aquele zumbidinho, assim. Né? Zoado de abelha. Aquela coisa bem... Que doido. É muito, muito, muito doido. Pode colocar o próximo da imprensa. E... Assim, aqui é uma bruxa, mas por conta do relato que ela dava e as pessoas desacreditavam? As pessoas... O que acontece? E isso é legal, tipo assim, se você imaginar que é uma espécie de histeria coletiva, você pode imaginar que o relato vai pra todos os lados e vai se modificando. E no jornal, ele fala, será que é bruxa? Tem pessoas que aí entrevistava padre, falava, é o fim do mundo. Entrevistava pastor, não, são os pecados das outras. Então, tipo assim, existem muitas histórias. Só que, estranhamente, essas histórias não pegavam. Tipo, bruxa é a única coisa que você vai ouvir falar. Porque as pessoas falam, às vezes é magia negra, alguma coisa, o tema até em desuso, né? Entendi. Mas o jornal, tipo, vendia todas as histórias, mas o relato se mantinha... Nossa, isso aqui é muito o que tá acontecendo hoje, os relatos que os pessoas falam desses drones, né? Que eles tentam atirar e a arma para de funcionar, o relógio fica parado. Esse cara aqui é incrível. Esse é o Manuel Coronha. Com todo respeito, já faleceu, mas... Imagina aquele cabra mais jagunção, aquele cara que andava na cidade armado... O cara embrutecido pela realidade dele. Tu vê que é um cara que, enfim... O relato dele é muito interessante. Ele é um dos relatos que vê seres. Vê esse objeto, ele chama de uma espécie de... Esse desenho aí, né? Esse desenho é baseado no relato dele. É um relato dele baseado, os jornalistas que fizeram. E ele diz que vê duas pessoas, um casal, que ficam com um chapéu de cowboy, aí não tá nem retratado dessa forma, com um chapéu de cowboy, rindo dele enquanto atiram nele. Ele acorda de madrugada, vê a luz, pega a carabina pra ver o que é, vê o objeto, vê as pessoas, mira pra atirar, não consegue apertar o gatilho. Tá tipo paralisado. Ele fica paralisado, ataque. E o próprio Holanda falou, ele ficou 15 dias com mobilidade, debilitado de mobilidade. Caramba! E aí o que acontece? Ele foi levado pro primeiro comar pra tirar essa história dele. Sabe aquela cena bem luz na cara? Bem FBI. Você vai falar que essa porra não... Policial bom, policial mal. Isso não é ser. Não, ele fala, é ser. É ser. É ser. O Carlos Mendes defende que ele chegou a conversar com um cara que cuidava da unidade de saúde mental da época, ele falou, cara, esse maluco é saudável, ele não é doido. Mas ele fala ser, mas esses parecem pessoas, né? A descrição pessoas. dele era de pessoas? Era pessoa. A descrição é total de pessoa. Foge dos Greys, por exemplo. Não, é pessoa. É pessoa. É pessoa. E aí, eu sei lá no seu podcast, ou sem galera, vai ouvir, hein? Olha só, 7.510 pessoas aqui com a gente. Olha que legal. Opa. Muito obrigado a todos, mas senta o dedo no like aí. Deve estar faltando like pra caramba. Like ainda é de graça. Então senta o dedo. Vocês vão lá ouvir, nós vamos deixar na descrição. Pode deixar o do Spotify? Claro, por favor, coloca Deixa aí no no Spotify, Cris, na descrição do Operação Prato, vocês vão lá ouvir. Porque eu sei que você lá, você faz todo um estudo
sobre esse lance dos seres, porque foi só esse cara que viu, né? Ou é ele? Tem mais. Mas é pouquíssimo, né? É pouco, não tem zero materialidade. Eu, particularmente, na minha opinião, é exagerado. Entendi. É exagerado. Porque você faz. Pra pessoa entender, você pega isso. Né? Pode ser que o jornal deu uma exagerada, né? É, pra vender mais. foi quando a gente tal. vai falar de mosqueiro. É o ataque mais violento que tem o de mosqueiro, a gente vai falar dele daqui a pouco. Entendi. E esses seres, o que eu acredito? Pô, o cara que acorda no meio da noite, provavelmente ele foi acordado pelo barulho ou pela luz, alguma coisa assim, 3 horas da manhã. O cara já deve estar cheio de sono. O cara sai pra dar um tiro, vê essa luz. Cara, eu não faço ideia do que ele viu. De verdade, não sei o que ele viu. Não, e o podcast ele é bem honesto, fala assim, mano, não dá pra levar muito a sério seres, porque todos os relatos são estranhos. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Velaide, a doutora Velaide, ela também tem um relato de ver seres. Só que o que acontece? O relato ele vai aparecendo conforme as entrevistas vão sendo dadas. No início ela falava que não via seres. Ela viu o objeto e ela falou, eu só vi o objeto, ele era metálico. Em 85, essa entrevista. Em 2005 ela falou, não, tinha seres. Será que ela não conversou com alguém? Então, de repente você viu um ser? Eu não acredito que ela mentiu nem nada. O que pode ter acontecido foi 2 coisas. Ou ela não mentiu pra não achar que a aeronáutica ia tratar ela como doida. Ou então acontece memória falsa. Cara, é isso que eu ia falar. Memória falsa, memória, normal. isso aí é um Ainda caso mais de numa muita situação emoção. de muita emoção, né? Nesse sentido, Mas sim. esse aí não tava vivo, né? Esse aí, não, infelizmente, já esse faleceu. seria um cara bom pra entrevistar, hein, cara? Seriam esse. Poxa, cara, Chuck então. Norris do Pará. Mas essa é a parada.